Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e você está no curso de Big Data. Estamos na aula 5. Nesta aula veremos aprendizagem de máquina e os seus três tipos: aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada e aprendizagem por reforço. Começaremos com duas definições. A primeira definição dada por Arthur Lee Samuel. Ele diz que a aprendizagem de máquina é o campo de estudos que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Essa é considerada uma definição informal de aprendizagem de máquina. Depois, Tom Mitchell deu uma definição mais formal. Ele disse que um programa de computador é dito aprender com a experiência e, com relação a alguma classe de tarefas T e uma medida de desempenho P, se o seu desempenho em tarefas T, medida pelo P, melhora com a experiência. Então, com o passar do tempo, quanto mais tarefas o meu programa executa, eu vou medindo o desempenho dele e aí eu observo que o desempenho vai melhorando, né? Quanto mais ele trabalha, melhor é o seu desempenho. Então aí a gente diz que o programa está aprendendo, né? Então essa é uma definição mais formal. Nós temos a experiência, nós temos as tarefas e temos a medida de desempenho. Como que é a programação tradicional, né? Como que a gente processa dados de forma tradicional? Então você tem lá um computador, você precisa passar para esse computador um programa, né? Alimentar o computador com um programa e dar para ele um conjunto de dados. Se for um programa para calcular risco de crédito, então eu quero emprestar dinheiro para pessoas, né? E eu preciso saber se o risco é alto, é baixo ou é médio para emprestar dinheiro para essa pessoa. Aí eu forneço os dados e o programa vai me dar a informação, que é, pode emprestar, o risco é baixo, ou não empresta, o risco é alto. Só que o programador precisa de forma explícita colocar no programa as diversas regras que vão dizer se a pessoa tem um risco alto, médio ou baixo. E na aprendizagem de máquina, como que funcionaria? Na aprendizagem de máquina, nós vamos passar para o nosso algoritmo de aprendizagem de máquina que está rodando aqui no computador um conjunto de dados, né, os dados das pessoas, e para cada pessoa eu vou dizer se o risco é alto, médio ou baixo. Então são dados que eu já tenho, de empréstimos que já foram realizados. E aí eu quero que ele aprenda, olha, algoritmo. Aprende aí, com esses dados que eu estou te passando, essas pessoas me deram um risco alto, médio ou baixo. Vê se você descobre como, a partir desses dados, obter essas informações. E aí ele gera um programa ou um modelo de aprendizagem de máquina. Depois, usando esse modelo, eu posso fornecer novos dados de pessoas que eu não conheço, se o risco é alto, médio ou baixo, e ele vai me dar informação. Mas eu não precisei programar de forma explícita as regras que classificariam o risco de uma pessoa, né? Ele sozinho descobriu quais são essas regras, quais são as características das pessoas que têm um risco alto, médio ou baixo. A aprendizagem de máquina, então, ela é de três tipos: aprendizagem supervisionada, ou supervised learning, aprendizagem não supervisionada, unsupervised learning, e aprendizagem por reforço, que é o reinforcement learning. Vamos começar com a aprendizagem supervisionada. Então, é o tipo de aprendizagem de máquina que utiliza exemplos rotulados. Nesta aprendizagem, uma função faz um mapeamento entre diversas variáveis independentes, que é a entrada, em uma variável dependente, que é a saída. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo. Então, voltando ao exemplo do risco de crédito, tenho lá no meu banco de dados uma coleção de atributos: nome, endereço, histórico do crédito, se é boa, ruim ou desconhecida, se ele tem dívida alta ou baixa, se ele tem alguma coisa para dar como garantia, sim ou não, a sua renda anual,
se é menos que 15 mil, mais que 15 mil e menos que 35, ou mais que 35 mil, e o risco, né, que esse indivíduo tem aqui, se é alto, moderado ou baixo. Então, minha coleção de atributos vai ter lá as diversas instâncias, né, os diversos valores, os diversos nomes, endereços, tal. Então, essa coleção de dados é minha experiência. Toda essa coleção de atributos que estão aqui em preto são as minhas variáveis independentes. São a partir dessas variáveis, que é a minha entrada, que o programa vai ter que aprender essa variável que está aqui em verde, o risco, que é chamada variável dependente, a variável de saída, pois ela depende dessas aqui. Então, pegando aqui um exemplo, eu tenho aqui o histórico de crédito, a dívida, a garantia e a renda anual. E eu sei se o risco é alto, moderado, baixo, etc. Então, para essa coleção de dados que eu já tenho aqui, eu já tenho o risco. Eu quero que o meu algoritmo aprenda com esses dados a classificar alguém como tendo um risco alto, moderado ou baixo. Então, ele tem que aprender que se o histórico é desconhecido, a dívida é baixa, a garantia não tem garantia nenhuma, e a renda anual é maior que 35 mil, o risco é baixo. Depois que ele aprender, eu posso pegar uma coleção nova de dados, né, clientes novos, e dizer, olha, agora que você aprendeu a identificar as pessoas como tendo um risco alto, moderado ou baixo, classifica essas pessoas para mim. Então, eu tenho aqui dados com rótulo, né? São dados que foram rotulados. Então, isso daqui é meu conjunto de dados de treinamento. Eu vou treinar o meu modelo com esse conjunto de dados. E depois que ele aprender quais são as regras para classificar essas pessoas, eu vou usar esse modelo para classificar novas pessoas. Ela é dita supervisionada porque o rótulo que está me dizendo, o rótulo vai me dizer, olha, tá, você acertou, você errou, né? Eu vou usar os mesmos conjuntos de dados aqui para validar um modelo. Se ele me disser que esse primeiro aqui é baixo, quando é alto, eu falo, você errou, aprende de novo, como se fosse um professor ensinando. Então, era chamada de aprendizagem supervisionada. Eu tenho os rótulos que vão me ajudar a entender o risco, se é alto, moderado ou baixo. Então, a aprendizagem supervisionada ela é utilizada para resolver dois tipos principais de problemas. O primeiro é o de predição, né, onde desejamos prever um valor numérico contínuo, como, por exemplo, o valor de um imóvel. E isso é feito através de regressões, né, regressão linear, regressão logística e outras regressões que existem. Também eu posso, usando a aprendizagem supervisionada, resolver problemas do tipo classificação, onde desejamos rotular uma instância de dados, né, um conjunto de dados. Então, por exemplo, eu tenho lá um monte de e-mail e preciso classificar esses e-mails como sendo RAM, que são e-mails normais, ou spam, que são os famosos e-mails indesejados, né? Então eu quero classificar, eu primeiro preciso de um conjunto de e-mails já classificados, que são os rótulos, e aí ele vai aprender quais são as regras que definem se um e-mail é RAM ou spam. A partir daí ele pode classificar novos e-mails. Na aprendizagem não supervisionada, então, é o tipo de aprendizagem de máquina que utiliza exemplos não rotulados, ou seja, que não possuem classificação ou categorização. Eu tenho lá um conjunto de dados, mas eles não têm rótulos nenhum. Ele identifica aspectos comuns entre as variáveis e a presença ou ausência desses aspectos permite agrupá-los em categorias. Um exemplo é aqui. Suponha que, dada a altura e o peso, né, eu fiz um gráfico aqui de altura e peso.
coloquei aqui uma coleção de pessoas, né? Cada pessoa tem a sua altura e um peso. É claro que depende do IMC, do índice de massa corporal. As pessoas de mesma altura vão ter pesos diferentes. Mas a gente observa aqui, né, que tem uma tendência. Normalmente quem é mais alto tem um peso maior. Agora eu poderia dizer assim, olha, me classifica esse conjunto de dados em 3 grupos, que são 3 tamanhos de camiseta. L para large, M para medium e S para small. Ou me classifica em 5 tamanhos, né? Então, pessoas baixas com pouco peso, né? Extra small. Nessa faixa aqui, pequena, small, aqui média, aqui grande, aqui extra grande, né? Extra large, né? Então, eu tenho aqui um exemplo em que eu estou classificando um conjunto de dados em categorias, mas eu não tinha originalmente os rótulos. Eu acabei criando os rótulos, né? Nós vamos, então, poder classificar esses dados em categorias. Ela é utilizada para resolver 2 tipos principais de problemas, né? O primeiro é o agrupamento, onde desejamos agrupar os exemplos em um determinado número de classes ou categorias, baseado em suas características comuns. Então eu tenho lá um conjunto de dados, diversos atributos, e preciso encontrar o que eles têm em comum para poder agrupá-los. É como se eu tivesse uma coleção grande de clientes e não sei como agrupar os meus clientes. E eu peço para o algoritmo encontrar aí algum critério para agrupar os clientes. Então, de repente, ele encontra clientes que compram por impulso, clientes que compram sempre produtos de baixo valor, clientes que compram colecionáveis, etc. Outro tipo de problema utilizado em aprendizagem não supervisionada é a chamada redução de dimensionalidade, né? Onde o objetivo é encontrar entre as variáveis aquelas que são dependentes uma das outras e substituir o seu conjunto por outra com menos variáveis. Isso daqui é chamado de maldição da dimensionalidade. Quanto mais dimensões, quanto mais atributos eu tenho, maior é o volume de processamento que eu tenho que executar. Então, se eu tiver 2 ou mais variáveis que se correlacionam, né, quando uma cresce, a outra cresce também, se quando uma diminui, a outra diminui também, eu posso substituí-la, fazer uma operação matemática aí entre esses atributos e gerar um atributo novo, que pode substituir aqueles outros atributos. E aí eu diminuo, né, a minha dimensionalidade, eu teria menos atributos para poder fazer o meu processamento e ganho desempenho com isso. Aprendizagem por reforço. Um algoritmo de aprendizagem por reforço também é chamado de agente. Ele aprende interagindo com o ambiente. O agente recebe recompensas quando executa as tarefas corretamente e punições caso contrário. O agente aprende sem a intervenção humana, maximizando suas recompensas e minimizando suas penalidades. Então, o agente não precisa necessariamente ser um robô, ele pode ser um agente de software. Então, esse agente vai agir no ambiente, né? Esse ambiente é você que determina. Se for uma rede de computadores, ele vai vasculhar a rede. Se o seu agente for um aspirador de pó, o ambiente é o local onde ele vai aspirar o pó. Uma parte do algoritmo do agente funciona como um intérprete. Ele vai avaliar o estado do ambiente, né, após a execução desta ação e verificar o ambiente está mais próximo de onde deveria estar, que seria o objetivo, né, do agente. Se sim, ele entrega para o agente uma recompensa e o agente então reforça essa ação, né? Aprendizagem por reforço é isso. Ele reforça porque ele sabe que ao executar aquela ação, ele ganhou uma recompensa, né? Se por um acaso o intérprete verificar que o ambiente não chegou no estado em que devia, né? Se ele piorou em relação à ação anterior, ele recebe uma punição.
Então ele sabe que ele não pode mais executar aquela ação porque ele será punido. Então ele procurará executar as ações que vão maximizar as suas recompensas. Repetindo aqui com outro exemplo. O agente, que pode ser um carro autônomo ou um programa jogando xadrez, interage com seu ambiente, recebendo uma recompensa dependendo de como ele se comporta, como dirigir ao destino com segurança ou ganhar o jogo. Por outro lado, o agente recebe uma penalidade por executar incorretamente, como sair da estrada ou o estado do tabuleiro ser um checkmate. É isso aí, pessoal. Leiam a apostila dessa aula, façam os exercícios propostos e assistam às próximas aulas. Lembre-se de contar para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!